São Petersburgo, Rússia, um jovem solitário que gosta de flanar pela cidade, é uma pessoa que é solitária e não tem família. Uma moça que tem uma cruz para carregar, que está chorando, está triste e cruza por esse rapaz e chama a atenção dele. Um encontro que parece inicialmente ser um encontro amoroso, mas que se desenrola para outras questões e que se estende por vários dias durante o fenômeno das noites brancas que se passa no norte da Europa, que acontece algumas vezes por ano. Esse é o mote da história da qual nós vamos falar hoje, que é o livro Noites Brancas, do Fyodor Dostoiévski. Salve pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Acrópole. Eu sou o Luigi e no vídeo de hoje eu vou falar sobre uma história de amor e abandono, uma história que me deixou com bastante raiva. Fique aqui no vídeo até o final para acompanhar a resenha completa e para não perder nenhum conteúdo, peço para que você se inscreva no canal, ative as notificações, dá um like, comenta aqui se você já leu esse livro. Quanto mais você interagir com o vídeo, você interagir com o canal, melhor pra gente. Pra você não custa nada, vai levar uma parcelinha minúscula de tempo da sua vida e pra gente vai ser muito importante, porque vai ajudar o canal a crescer aqui na plataforma. É quase desnecessário apresentar o Dostoiévski quando a gente fala em literatura russa. É um dos primeiros nomes que vem à cabeça, aí junto com Chekhov, junto com Tolstói. Ele é um grande, talvez o maior escritor russo, junto com esses dois, do século XIX, famoso por várias obras magníficas, como O Crime e Castigo, que eu adoro, né? Os Irmãos Karamazov, O Jogador, O Idiota, etc. Ele é um escritor assim, de uma riqueza incrível e muitos dos seus romances estão mais ligados a uma estética mais realista, digamos assim, né, de uma vida bem dura mesmo. E esse livro aqui, ele causou um certo furor quando saiu, em 1848, justamente porque ele já tinha publicado livros numa estética mais realista, mas ele buscou aqui questões mais românticas, né? Então ele causou um certo impacto. Eu li, gente, recentemente nessa edição nova, na Nanofágica, que é o selo da Antofágica. Sabe a Antofágica, aquela editora que faz edições de livros clássicos, mas edições bem modernas, capa dura, super desenhadas, etc. Agora eles criaram um selo e vão publicar vários dos seus livros publicados naquelas edições lindas em edições de bolso. Então pode ver, ó, olha que edição fininha, né? Então, uma edição fininha. O livro é pequeno mesmo, é muito fácil de ler. Tem 96 páginas. E a tradução ficou a cargo de, deixa eu ver se eu vejo, Lucas Simone, tá? Então aqui tem o nome, Noites Brancas, romance sentimental das recordações de um sonhador. Então, esse é o título do livro. Então, qual é a história, gente? A história desse rapaz, então, que está andando pela rua, flanando, né? Flanar é aquilo que é você andar observando a cidade, observando as coisas, né? Sem um rumo necessário, específico. E ele faz muito isso, ele é uma pessoa solitária, tem um trabalho dele, formal, etc. Ele cruza com essa moça que está chorando, chama a atenção dele, ele vai atrás dela para conversar, e ali nasce uma amizade muito bonita. Ele tem de imediato, assim, uma paixonite, assim, mas ela já diz, olha, não se apaixona por mim, etc. Vou contar a minha história. E ela vai contar a história dela, vai contar a história... Os dois não são pessoas ricas, são pessoas médias, pobres ali, né? Mas que têm suas dificuldades, mas que vivem a vida. E eles vão, assim, trocar confidências, digamos assim. Ele vai falar da vida solitária dela, de como é agradável conversar com ela, da luz que ela trouxe para a vida dele, porque ninguém se importa com ele. E ela viu nele alguém com quem ela pode conversar. Ela pode conversar com ele, pode desabafar com ele. Então, para ele, isso é muito importante. Para ela também, uma pessoa meio sozinha, mora com a avó, e ela foi meio que abandonada por um amor, digamos assim. Na verdade, o cara prometeu e não prometeu muito para ela, e aí não deu muita bola. No início parece que deu bola pra ela, depois não deu bola, e ela se apaixonou por esse cara, que alugou um quartinho ali na casa dela,
né, na parte de cima, se eu não me engano, assim, de onde ela mora. E o cara falou que voltaria para buscá-la e ele não voltou e ela tá triste, né? E tudo isso acontece, gente, num momento em que há o fenômeno das noites brancas, né? O que seriam essas noites brancas? É um fenômeno que acontece muito, muito fortemente no norte da Europa, né? Pela inclinação da Terra, né? E tem momentos do ano, ali no verão, em que a luz não se apaga. Né? O sol não se põe totalmente. Ele desce até um nível quase de horizonte, assim, fica meio clarinho, e depois o dia nasce novamente lá de manhã. Então, Noites Brancas aqui justamente se passa em Noites Brancas. Eles estão ali na rua à noite, conversando, e a história se passa ali, daí que vem o título. E, gente, eu falei que o Dostoiévski já tinha publicado livros com estética realista. Ele tinha publicado já o Gente Pobre, que foi super bem recebido. Acho que foi o Tolstói que elogiou, né? Depois ele foi massacrado por esse livro, assim, ele foi destruído. Acho que o próprio Tolstói falou mal do livro, que não fazia sentido ele escrever um livro como esse. Foi depois de Noites Brancas que ele, então, vai escrever os grandes livros, né, que o consagraram, né? A grande parte da obra dele. E a história que se passa, então, gente, em 4 noites e uma manhã, nessas conversas no banco da praça, perto do rio, nas andanças dos dois, nas conversas dos dois. Ele super idealista, ela triste, tentando se refazer dessa perda amorosa, né? E, assim, não dá pra falar muito mais, senão eu vou dar muito spoiler pra vocês e seria muito ruim esse spoiler, né? Mas o que eu posso dizer pra vocês, assim, é que me incomodou muito, 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 muito. Mas eu sei que é um olhar de uma pessoa do século XXI, né? O discurso melodramático, que é um melodrama, assim, de uma intensificação de sentimentos muito grande. E é por isso que eu acho que ele foi criticado, porque se assemelha muito a essa estética romântica, né? Tudo é extremamente exagerado, né? É assim, a dor é uma dor imensa, o amor é um amor imenso, a tristeza é tristeza imensa, a amizade é uma amizade, sabe? Assim, é tudo muito forte. Então esse discurso incomoda um pouco para um leitor, talvez, do século XXI. Mas vai lá, leia, vai valer a pena, tá? Vai valer a pena. Vença um pouquinho desse obstáculo, nem que você tem que parar um pouco a leitura. Apesar de ser um livro curto, eu parei umas 3 vezes justamente para isso. Mas eu não sei, eu tenho a impressão de que o próprio autor ele fez isso como uma maneira de... Como que eu posso dizer? Criticar com esse recurso de discurso, criticar o próprio fenômeno do melodrama, sabe? De mostrar o quanto isso às vezes pode parecer ridículo, ou né? Não que demonstrar o sentimento seja ridículo, longe disso, né? Eu gosto de demonstrar e acho ruim quem não demonstra. Mas ali é tudo de um tom muito, muito, muito profundo, né? E talvez ele seja para criticar como o próprio Dom Casmurro fez, né? O Dom Casmurro, apesar claro, vamos guardar aqui as devidas proporções, né? O Machado, ele já vai mostrando um pouquinho ao meio do caminho que aquilo já não é uma estética mais romântica, né? Mas ele cria um aspecto todo romântico da Capitu, com o Bentinho, o amor de infância, aquela coisa toda, para depois dar aquela porrada, né? Mas doses de porradas vêm sendo dadas ao longo da narrativa. E eu acho que é para criticar. Então eu acho que nesse caso, os 2 livros, apesar de terem sido escritos quase 50 anos depois um do outro, esse foi 1848 e o Dom Casmurro foi 1899, tem essas suas semelhanças aí. E várias vezes aqui, gente, embora ela não esteja apaixonada por ele, ela usa muito a palavra amor, né? E assim, eu o amo. Talvez para um leitor brasileiro contemporâneo a tradução deveria ser mais cuidadosa. Eu não sei como é que estão as outras traduções com isso, porque quando a pessoa fala que ama, amor, para mim, quase que automaticamente vem... Claro que existem vários tipos de amor, não é mesmo, gente? Claro. Mas quando a pessoa se declara e fala que ama, você já pensa de um jeito, né? Que ela ama por uma relação a 2 mesmo, né? De paixão, de, sei lá, beijo, sexo, etc. E claro que muitas vezes a gente pode falar que ama pela amizade, mas a condução que vai sendo feita aqui, para o leitor, não sei para o leitor da época, imagino que não, mas para o leitor contemporâneo pode fazer com que a gente leia o romance de uma outra maneira.
Porque pra mim, embora ela dissesse que não estivesse apaixonada por ele, que ela diz logo no início, se não é spoiler, mas pra mim as demonstrações e as falas mostravam que ela estava sim apaixonada, justamente pelo uso da palavra amor. Se pra mim, que sou milênio, isso já causa um estranhamento, eu fico imaginando pras gerações, pra geração, a minha geração, milênio é a geração Y, né? A geração Z, que é que vem depois, né? Que tem, assim, um horror quando a gente fala sobre amor. Quando a gente fala de falar de sentimentos. É uma geração que tem medo de expor os sentimentos, que tem ojeriza sobre a questão do amor, né? Então, assim, se mim já causou isso nessa geração, deve causar mais ainda quando lê o livro. Então, eu não sei. Eu não tenho uma ideia formada sobre isso, mas é só um relato que eu tô dizendo, que me deu a impressão de que talvez numa tradução para um leitor, leitora contemporânea, talvez tinha que ter um pouquinho de cuidado nisso. E é legal porque a moça se chama Nastchenka e o homem, o menino, o rapaz, ele não tem nome. Eu acho que é para reforçar essa questão mesmo da solidão, de mostrar como ele é um Zé Ninguém pra galera, para as pessoas da cidade, e também pelo fato de que o leitor pode, no caso, se for homem, principalmente, se identificar muito com ele. E eu posso dizer, gente, que eu sofri muito lendo esse livro, tá? Por que eu sofri? Primeiro pela linguagem, que foi difícil me acostumar, depois me acostumei pelo derramamento, mas porque eu me identifiquei com ele. Não, eu tenho amigos, eu tenho família, eu não sou esse ser solitário e esquecido, e, né, sem relações, que nem ele. Mas na condução da coisa eu me identifiquei muito com ele. E o que acontece com ele no final, apesar de entender as circunstâncias, é muito dolorido. Então eu acho que num momento da leitura, e talvez você pode ler e não fazer o que eu fiz, né? Pode não acontecer o que aconteceu comigo. É uma leitura muito pessoal. Eu entrei muito no personagem. Eu passei a ser aquele personagem, ser esse ser inominado ali, que estava apaixonado por essa menina, mas que não falava nada pra ela, pra não ter problema de amizade, porque pra ele era muito importante. E a porrada que ele leva no final é uma porrada muito grande, assim, é de você terminar o livro e falar assim, não acredito que aconteceu isso com ele. Sabe? Eu achei muito dolorido. Eu não tenho muito hábito de ler resenhas ou acompanhar resenhas de vídeo, né? YouTube, blogs, etc. Antes de fazer uma resenha. No caso desse, eu fiquei curioso. Porque eu tava discutindo com um outro amigo meu, que é o Fábio Marques. Fábio, um abraço pra você. Nós estávamos conversando sobre esse livro e ele me falava há muito tempo, faz uma resenha do Noites Brancas, né? E tal. Eu tinha lido o livro há uns 15 anos atrás e não tinha entendido nada, não tinha gostado, eu acho que eu não estava pronto como leitor. E aí, de tanto ele insistir, saiu essa edição nova e eu resolvi ler. E nós nos identificamos muito com o personagem. Então eu fiquei pensando, será que é uma leitura muito masculina? Né? De um perfil específico de masculinidade, talvez, de homem? Pode ser. Porque eu acompanhei 3 resenhas, eu não vou dizer quem, mas 3 resenhas de mulheres aqui no YouTube. E elas meio que descascam o cara, assim, sabe? Elas acham o cara... Elas adjetificam o cara com adjetivos um pouco negativos, digamos assim. Né? E eu não sei se daí elas entraram no corpo, né, da mulher e entenderam as motivações dela, da personagem Nastchenka, né? Mas essa foi a leitura delas. E eu vejo que os homens fizeram uma outra leitura. Então uma coisa que eu gostaria muito, gente, muito, eu já peço isso pra vocês em todo vídeo, mas eu gostaria muito que nesse vocês pudessem falar se vocês já leram esse livro e qual que é a relação de vocês com os personagens desse livro. Porque eu tô achando leituras muito polares, muito distantes uma da outra. Eu reconheço que ele tem alguns problemas, esse personagem, mas acho que a maioria dos problemas não é nem culpa dele, né? E, enfim, mas acho que ele foi um pouco injustiçado por algumas leituras que eu vi. Mas é claro, né, gente, é uma questão de opinião, cada um pode dar a sua opinião. Eu só achei engraçado as coisas não serem nuances, assim, foi muito pra cá ou muito pra cá no geral. Então seria legal que a gente batesse um papo sobre isso.
Separei um trechinho do livro pra gente ler junto. Vamos lá? Hoje foi um dia tristonho, chuvoso, sem uma luz, justamente como minha futura velhice. Sou oprimido por pensamentos tão estranhos, por sensações tão obscuras, questões ainda tão incertas para mim se acumulam em minha cabeça, mas de certa forma não tenho nem força nem vontade de resolvê-las. Não cabe a mim resolver tudo isso. Hoje não nos veremos. Ontem, quando nos despedimos, as nuvens começaram a ocultar o sol e a neblina se ergueu. Eu disse que amanhã seria um dia ruim. Ela não respondeu. Não queria falar contra si mesma. Para ela, aquele dia era luminoso e claro, e nenhuma nuvenzinha haveria de encobrir sua felicidade. É isso, pessoal. Gostaram da resenha? Espero que tenham gostado. Tem uns cachorros latindo aqui no fundo. Sempre tem, né? Parece que assim, ou é o ônibus, ou o caminhão, ou é o carro do gás, ou é os cachorros, são os cachorros. Sempre tem. Enfim, escreva aqui nos comentários se você já leu esse livro. Tem alguns links aqui na descrição do vídeo, se você puder acessá-los, a gente vai agradecer muito. Do nosso grupo de WhatsApp, do nosso clube de leitura, a nossa lista de desejos, para você comprar esse livro e ajudar o canal. E também um link de um livro que eu escrevi e também o link de um livro que eu traduzi, se você se interessar. Vai aqui na descrição do vídeo para você acessar os links. Beleza, gente? E é isso, fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.